observar isso na palavra de Deus em Provérbios, livro de sabedoria, 14, versículo 29. É apenas esse versículo, ainda vamos, assim, ler a porção da palavra de Deus. Eu sei que você acabou de sentar-se, mas é o costume nosso, né? Não é que não haja reverência em lermos sentados, mas é um costume da igreja e da igreja de Nova Jerusalém. Então nós lemos a palavra de Deus em pé. Está assim a palavra do Senhor escrita: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela porção da palavra. Mas o que nós queremos e pedimos com o amado Espírito Santo, que a tua presença agora envolva essa palavra e fale em cada coração, dando direcionamento, nos preparando, ó Deus, para entendermos, Senhor, aquilo que nos atrapalha, aquilo que a gente muitas vezes nós fazemos, Senhor, sem pensar, mas que nessa noite, Senhor, a tua presença venha nos ajudar, porque queremos ter vitórias em tudo, uma vida abundante, mas também temos que aprender que a nossa parte precisa ser feita. Assim, Senhor, oro, ó Deus, eu aproveito esse momento para orar para aqueles que possam estar enfermos. Senhor, oro pelo Mateus, continue abençoando ele ali no hospital, Deus curando ele totalmente, Senhor, Senhor, daquele problema, Senhor, na visão, ó Pai, na vista, Senhor, já nós cremos pelo poder e na concordância da igreja, que ele já está curado, ó Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. É algo que bateu no meu coração, porque a gente, sem perceber, às vezes nós fazemos coisas sem pensarmos, né? E quando eu falo sem pensar, não é que a gente não pense, a gente é precipitado. E a gente vai observar aqui, nesse texto, ele fala sobre precipitação, a gente vai buscar um pouquinho o entendimento sobre isso, né? O que é precipitação? É uma ação realizada de forma apressada. Não é você ter pressa para fazer uma coisa. Às vezes nós falamos, faz isso com pressa, seja mais rápido. A gente quer ligeireza nas coisas, não quer que seja devagar, porque às vezes vai demorar, isso é outra coisa. Mas no sentido aqui, quando nós falamos, nós temos sermos apressados e temos precipitação, é totalmente diferente. Então a gente tem que ter cuidado com essa precipitação, porque isso pode nos prejudicar, e normalmente nos prejudica. E normalmente, se a gente observar, isso traz assim uma certa situação para as pessoas que deixam isso acontecer. E aí você vai perguntar, pastor, quem é que deixa acontecer? Todos nós. Nós temos momentos que nós somos precipitados em ações, em falas, né, em gestos, e que pode nos prejudicar. E essa insensatez que está ali, deixa ali você sabe qual é o texto? Então, deixa aí um instantinho, que aí aqui no Provérbios, esse livro de sabedoria, ele diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Olha por que ele fala insensatez. Porque é falta de bom senso, imprudência. E a imprudência é aquele que age sem considerar as consequências das suas ações. Então, quando ele está falando aqui, o precipitado, ele revela insensatez, ele age com insensatez, então ele não pensa nas consequências. Então, é uma imprudência da parte dessa pessoa. E então nós precisamos ter um cuidado disso. A palavra de Deus fala sobre isso. E nós temos observado e ensinado à igreja que a palavra de Deus também mostra como agirmos no nosso dia a dia, né? Tem pessoas que pegam o livro de Provérbios, e como tem 31 capítulos, eles aproveitam para ler um capítulo por dia, porque é ensinamento em todas as áreas, em pedir sabedoria, em como você tratar o seu... chegar diante das pessoas, como você chegar diante de autoridade, como você tomar cuidado da sua vida espiritual, como você manter-se em santidade. Então há muito ensinamento. E esse aqui é mais um ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Então eu quero participar com os irmãos de alguns versículos, 2 versículos. Em Provérbios 19, versículo 2, o que a palavra de Deus também nos refere aqui. Não é bom agir sem refletir. No 19, versículo 2, esse, não é bom ter anseio sem conhecimento, é uma tradução diferente da minha, mas é o mesmo sentido. Não é bom ter anseio sem conhecimento. Então vou colocar aqui para que fique mais assim explicado para alguns irmãos. Não é bom agir sem refletir, e o que apressa seus pés erra o caminho.
Então, o que a palavra de Deus quer nos mostrar isso hoje? É o cuidado de não sermos precipitados, agir sem pensar, agir sem refletir, sem fazer cálculo daquilo que nós estamos tomando decisão. E quantos prejuízos acontecem? Eu creio que já aconteceu com você, já aconteceu comigo nos cultos e nas palestras que eu já dei aqui, em ministrações, eu já contei alguns fatos de que passei, e alguns irmãos também já contaram aqui, dando a palavra, do que passaram ao tomar decisões e que o prejudicaram. Mas a gente ora tanto para a bênção de Deus, e é isso que a gente vai aprendendo. A gente quer que Deus faça tudo, e a gente tem que analisar isso. Nós queremos que Deus faça tudo, e parece que a gente não precisa se preocupar com nada, nem com as nossas decisões, nem o tempo certo de tomá-las. E se nós tomamos as decisões daquilo que é bênção para nós, se eu perguntar aqui, quem está debaixo de promessa, quem crê que Deus esse ano ainda vai fazer grandes coisas, você vai levantar a mão, porque eu sei que você crê, amém ou não amém? Eu sei que você crê, mas o que acontece? Acontece que às vezes nós nos esbarramos com a nossa pressa. E por termos pressa, e não fazemos da forma que Deus gostaria que fizesse. Por vezes não fazemos, queremos que Deus faça tudo. E há momentos que a gente faz, mas no tempo errado. E aí a gente precisa ter esse equilíbrio de não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, mas também não fazer com a pressa podermos adiantar ou queremos ajudar a Deus. Deus é soberano, claro, Ele quer que os seus servos que confiam nele possam fazer a sua parte, mas não façam a parte dele. Entenda isso. E o versículo diz aqui, no capítulo 29, versículo 20, do mesmo provérbio: tens visto o homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Isso aqui é terrível. Ele diz aqui: tens visto o homem precipitado nas suas palavras? Ele diz assim, sabe de uma coisa? O tolo, quando se cala, o provérbio diz assim, o tolo, quando se cala, se torna sábio. Porque ele, naquele momento, ele se precipitou. Então, olha a colocação que o provérbio vai nos dando aqui, do cuidado que nós precisamos ter com as nossas palavras, com não sermos precipitados. Mas, certamente, a gente tem que pegar alguma base bíblica, algum acontecimento bíblico, para que isso fique respaldado. E aí nós vamos ali para a palavra de Deus em Gênesis. Eu vou deixar o capítulo 12, eu vou falar alguns capítulos, não vou, como domingo vocês sabem que eu não me aprofundo nos detalhes, porque nem o tempo, nos dá esse direito, porque nós temos um horário, para não sairmos tarde daqui, mas creio que da maneira que vai ser colocado, os irmãos vão poder entender. Em Gênesis vai falar sobre um casal, um casal que os irmãos conhecem, falado muito sobre eles, mas começa falando sobre Abrão e Sara. Abrão e Sara, esse casal, Deus tem um propósito com esse casal, e principalmente com Abrão. Ele ainda é chamado Abrão, e com esse propósito na vida de Abrão, que Deus quer fazer uma grande nação na vida dele, ele agora, Deus o convoca, o chama, e nessa chamada ele diz, sai da sua terra. Esse texto vocês conhecem muito bem, quem não conhece vai aprendendo sobre ele. Ele diz, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um local que eu vou lhe mostrar. A palavra de Deus diz que ele confia nessa palavra que entra no coração dele, a palavra do Deus que se apresenta a ele, e aí ele obedece, ele é obediente a essa chamada, e aí ele vai ele, sua esposa, seu sobrinho, eles vão. E no meio, a palavra de Deus vai mostrando que acontecem situações interessantes, mas também no capítulo 12, no versículo 7, e a gente, como eu falei, não vamos detalhar, tem muitos detalhes que a Bíblia vai relatando do acontecimento da chamada dele nessa caminhada. E eu sempre incentivo os irmãos a lerem essa palavra, Mas aqui no capítulo 12, Deus vai falar algo tremendo e lindo para Abraão. E aqui ainda é chamado Abrão. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Vamos pegar aqui o Gênesis 12, através da palavra, que eu quero falar um detalhe. Se os irmãos desejarem abrir a palavra, também podem abrir, seja pelo celular, seja pela a Bíblia que você está, em papel. Irmão, não repara essa Bíblia não, mas é a Bíblia que eu amo.
Eu estava vendo hoje a Bíblia do pastor R, toda bonitinha, né? Eu falei, Senhor, misericórdia da minha Bíblia. Né? Mas é assim mesmo, eu não vou liberar ela. Ela vai ficar aqui comigo, ela vai comigo todo. Quando ela não aguentar mais, eu vou fazer uma capinha nova para ela. Mas eu amo essa Bíblia aqui, tá? Ela tem muitos rabiscados, muitas escritas aqui nela. Em Gênesis 12, eu falei no versículo 7, né? O Senhor apareceu a Abraão. E é interessante que agora, nesse momento, Deus vai falar para o Abraão que ele vai ter um descendente, vai fazer dele a tua descendência, né? Darei a tua descendência esta terra. Deus começa a mostrar as promessas dele para Abraão. Olha bem, vai acompanhando aqui, há uma promessa de Deus para Abraão. E essa promessa que acontece com ele, chega um momento que ele vai passando o tempo e ele observa que não tem filho, ele não tem filho, porque sua esposa é estéril. Então, como as promessas de Deus vão se realizar se ele não tem nenhum filho, ele não tem ninguém que possa ajudá-lo, que possa ter a recompensa da sua herança? Eu quero ler com os irmãos, Gênesis 15, só os versículos. Versículo 5. Nesse aqui, eu vou ler do 1 ao 5 para que os irmãos possam entender. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. E aqui, quando Deus fala para ele, você vai ter recompensas, você vai ser abençoado, ele diz, mas que me adianta essas recompensas se eu não tenho herdeiro? Se eu não tenho alguém para aproveitar essas recompensas, tudo que eu vou ter? E aí ele falou, o que eu tenho aqui como alguém que possa receber isso, é o Eliezer, o Damasceno. Aí o Senhor vai falar com ele. Então o Senhor, versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Agora olha que Deus vai falar com ele aqui no versículo 5. Levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado com justiça. Muito bem, nesse capítulo aqui nós observamos que Abraão agora, de tudo que, desde a obediência da saída lá, agora Deus vem falar com ele, que ele vai ter um filho, mas ele sabe, ele tem ciência de que sua esposa não está lhe dando filhos. Então, ele fala, se essa bênção vai chegar nas minhas mãos, vai ser passada para Eliezer. Deus fala assim, não. Vai ser o teu filho, o teu herdeiro. O teu filho, o teu herdeiro, esse que vai receber a bênção. Mas, debaixo de todo esse contexto aqui, Abraão, ele vai ser levado a uma situação, porque a Sara está vendo o desejo de Abraão de ter filhos. Ele quer ter filhos, aqui nos prova isso. E a palavra de Deus diz que Sara, ela vai observar isso e vai agir de uma maneira inconsequente. Ela vai agir com imprudência, não analisando as consequências que isso vai dar. Ela, para tentar facilitar aquilo que Deus não pediu para facilitar, amados, eu quero que você preste atenção, porque o tema de hoje é não se precipite. Vamos voltar aqui, isso que não seja precipitado. Então a gente observa que Abrão, e depois ele vai ser chamado de Abrão, Deus já vai vir a ele, mas ele daquele anseio, eu creio que a esposa falou, ele quer tanto filho, ele deseja tanto, então eu vou dar um jeito, eu vou fazer um pouco mais. E eu te falei no início agora que Deus espera que você faça a sua parte, mas não faça precipitadamente. Não haja de forma inconsequente. E não tenha noção e bom senso das suas atitudes, porque isso pode te prejudicar. Não é ficar parado. Deus fala para Abrão, não vai ser Eliezer o seu herdeiro. O herdeiro vai ser do seu filho, gerado por você com a sua esposa. Isso, claro, que deve ter inculcado a cabeça de Abrão. Mas Deus falou, será o seu filho, o seu herdeiro. Não será Eliezer. Mas agora,
Ele está nesse mover, e Deus fala assim, olha o agir de Deus. Ele fala assim, você está aí parado? Nessa visão desse, levanta, se coloca para fora da tenda, sai desse ambiente fechado. Sai desse ambiente, essa era a parte dele. Dentro da visão dele, estava tão fechada, esse exemplo de tenda é para entender, na mente dele está tão fechado, que aquele local é um lugar que ele não conseguia ampliar a visão. Então Deus diz, tem um movimento, esse é o teu movimento, esse você tem que ter. Levanta-se e olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Aí Deus fala, assim será, Abraão, a sua descendência. Eu creio que ele falou, eu creio que naquele momento, quando a gente fala que sente a presença de Deus, né? Ai, gostei disso. Eu acho que Abraão falou assim, dessa eu gostei. Porque para Deus, de que ele creu, ele ficou animado. Ele recebeu aquilo. Então, quando a gente tem que colocar do nosso jeito, eu sou assim, né? Então, eu falei, olha, no dia 26 agora, que foi ontem, eu chorei muito na presença de Deus, eu chorei. Eu fui para o meu momento com Deus, né? Eu falei, Senhor, agora vou fazer o meu momento contigo. E eu fiquei agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Chegou a lindinha. Eu chorava. Ela chegou, Senhor. Não, Senhor, eu não vou estragar ela não, mas eu vou aproveitar muito. Eu penso Abraão, quando ele pensou, o quê? Vai ser meu filho de Deus. Porque Deus mandou olhar para as estrelas. Então vai ser muita gente, então eu vou ter esse herdeiro, e a minha família vai ser grande. Amém? Ao ponto que Deus disse para ele, você será chamado agora Abraão. Abraão. Você não será, né, pai de muitos, mas pai de nações. Né? E aí a palavra de Deus mostra isso, ele toma posse, né? Você não será um pai exaltado, mas pai de nações. E ele começa a ser chamado de Abraão. Mas sabe uma coisa? O tempo vai passando, preste atenção nisso. A gente está com a promessa, o tempo vai passando. As estrelas já mudaram, a noite já chegou, outro dia veio, e aí você vai acostumando, olhando, e você vai parece que nós somos assim. A promessa já foi liberada, mas a gente vai olhando para outras coisas, e eu creio que nessa hora Sara fala assim, está passando o tempo, Abraão estava animado, chegou aqui falou, olha, você não sabe a experiência que eu tive hoje. Assim que a gente faz. Eu creio que Abraão, não está escrito não, mas eu creio que Abraão chegou lá, Sara, vem cá, Sara. Você sabe que a experiência que eu tive? Deus falou comigo, Sara. É mesmo? Foi tremendo. Deus falou para olhar para os céus e contar as estrelas, que assim será a nossa família, enorme. Ela, porque a experiência foi dele. Mas ela não tomou posse, eu creio que, sabe por quê? Porque ela foi precipitada. Ela estava ali como uma escrava, que quando estiveram no Egito, trouxeram essa escrava. Ele quis dar um jeitinho, e ela se precipitou. Ao se precipitar, né, a gente entende por causa do costume, por isso que quando se estuda a palavra de Deus, nós temos que ir para a época, para os costumes, né, a questão histórica do momento, não é para nós fazermos isso não, tá? Porque é assim, Então, quando uma não tem filho, vai procurar a outra, não. Vai repreendendo isso na tua mente, em nome de Jesus. Né? Ainda mais os homens, né? Cai por terra aí. A gente tem que explicar tudo. Mas, então, ele aceitou essa proposta. Isso foi o maior problema. Olha o que trouxe. A precipitação. Quando somos precipitados, isso traz grandes prejuízos. E esse prejuízo, aqui que está um detalhe, o inimigo se aproveita dessa precipitação. Isso é uma arma, isso é uma oportunidade, essa palavra é melhor. Isso é uma oportunidade para o diabo entrar com uma cilada, preparar um caminho para piorar a situação. Por quê? Porque quando a pessoa age de forma precipitada, ela, por não pensar, ela também não clama. Agora eu vou falar para os filhos. Você que é filho de Deus, você que é servo do Senhor, porque quando a gente age, pode perceber, toda vez que a gente age de forma inconsequente, imprudência, a gente não ora. Porque se a gente orasse, viria uma coisa sobre nós, que a palavra de Deus fala em gato, viria domínio próprio, a gente ia parar, deixa eu pensar. Você teria controle, mas quando a gente perde o controle, a gente faz o que não deveria ter feito, fala o que não deveria falar. E fala de qualquer jeito, e toma decisões assim.
Então o que aconteceu? Ela não pensou, ela não pegou a palavra de Deus, ela não se apropriou da promessa e disse, não, resolve aqui, pega Agar, fica com Agar, tenha filho com ele. Ele aceitou aquilo, teve um problema, que sabemos que teve Ismael, e veio esse filho Ismael, esse primeiro filho. Deus depois vai cumprir, Deus vai cumprir a palavra com ele, né? Lá no capítulo 17, vai cumprir a palavra com Moisés, ou desculpe, com Abraão, eu pensei aqui em Moisés, chamado ato falho. E aí aconteceu nesse momento, mas ele já tinha feito algo que não deveria ter feito. Isso atrapalhou. Preste atenção, amados. A precipitação às vezes atrapalha, a bênção nossa está ali. Mas pastor, a Bíblia vai falar que demorou mais anos. Mas por que demorou anos? Você já parou para pensar nisso? Por que precisou ainda demorar anos? Será que a promessa de Deus não estava já à porta? Quantas vezes a promessa de Deus está à porta e aí se precipita e aquilo parece que é empurrado porque entrou uma cilada, o inimigo se aproveitou disso. E trouxe dificuldades. Claro que ele não tinha a ideia que nós temos hoje. E agora, uma dificuldade, esse garoto cresce, tem problema, mas o Senhor vai cumprir a palavra com Abraão, porque uma coisa vocês aprendam, e saibam, eu sei que vocês sabem sobre isso, quando Deus fala uma coisa, Ele vai cumprir. Mesmo que a gente tenha falhas, Deus vai ajudar-nos a ajustar as coisas. Abraão e Sara tiveram que acertar as coisas, porque a promessa era para o filho da promessa, que era Isaac, mas eles tiveram que ajustar todas as coisas. Depois você lê, é um texto bastante, tem vários capítulos do que eu estou falando. Eles tiveram que ajustar as coisas, tiveram que tirar Ismael debaixo da cobertura de Abraão. Ele foi com a bênção, porque Deus mandou abençoar ele, mas ele não vai ficar aqui debaixo da cobertura. Olha, tudo isso poderia ser evitado. É isso que eu quero que você entenda. Tudo isso poderia ser evitado. Hoje a gente fala, olha os problemas que estão aí. Mas eles mesmos também sofreram. Abraão sofreu com essa decisão. Então, eu coloco nessa parte aqui, porque você conhece esse texto, conhece esse testemunho dado aqui da palavra de Deus sobre Abraão, a fé dele, a confiança dele, mas isso ele permitiu que através da sua esposa, Sara, ele tomasse essa decisão precipitada e trouxe consequências. Então, o que a gente pode pegar desse exemplo com Abraão? Quando Deus me deu uma promessa, pense assim, quando Deus me deu uma promessa, e eu não estou vendo possibilidades, eu não estou vendo, e foi assim com Abraão, vamos agora chamar de Abraão. Então, o que Deus espera? Não tome decisões precipitadas, não tente ajudar o Senhor, Deus não precisa da tua ajuda. Para de querer acertar as coisas, achando que você é capaz de entender o projeto de Deus e aquilo como Ele vai te abençoar. Porque às vezes a gente não entende, a gente pensa que Deus vai fazer de um jeito, não é assim? A gente pensa que Deus vai fazer de um jeito e Deus faz totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Então, quando a gente toma decisões como essa, e aí a gente fala, não seja precipitado, é isso que eu quero que você aprenda hoje, da palavra de Deus, eu não posso ser precipitado, eu tenho que parar, e desde tomar uma decisão precipitada, eu tenho que parar, e sou filho de Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso lembrar da promessa. Deus disse que vai fazer, aos meus olhos é impossível. O que eu preciso fazer? Então vamos para aquela parte que eu digo, isso aqui eu posso fazer, é confiar, é caminhar, é chamar a presença dele, vai ter batalha, você vai ver que Abraão vai ter batalha, vai ter situações, ele vai enfrentando, ele vai tendo experiências com Deus e vai confiando. No momento que ele toma uma ação precipitada, ele atrapalhou todo o mover de Deus, porque há uma música muito antiga da Zona Sul, Investe em mim, Senhor. Eu não sei, não lembro, mas eu lembrei agora dessa música que fala sobre o investimento de Deus. As pessoas às vezes vê isso de forma assim, investir. Não, Deus investe na gente. Deus está investindo na sua vida. Eu quero que você fale com uma pessoa, me ajude a pregar agora um pouquinho, e fala para você, Deus está investindo na sua vida. Fala para ele aí, Deus está investindo. Deus está investindo, isso aqui é todas as etapas que Deus está trabalhando, Ele espera que você vá entendendo o investimento que Ele está fazendo. Então toma cuidado. Claro que o caso para ele, a necessidade dele era qual?
Filho. De repente a nossa necessidade não é essa, é outra. Mas a gente precisa ter o cuidado, porque Deus está investindo. Então eu não posso atrapalhar o projeto de Deus, porque por certo você não sabe, por certo eu posso entender que poderia ser logo ali, poucos anos, e não esperar esses 25. Ah, tinha que ser com 100. Será? Você parou para pensar nisso? Deus falou que ele teria filho. Deus falou anterior, ó, vai ser teu, não vai ser Damasceno, vai ser o filho gerado por você com Sara. E depois Deus chama ele pai de nações. Mas havia ele tomado decisões erradas. Então há todo um trabalho, porque ele teve que resolver. Aí fala, pastor, qual foi o problema? Porque agora ele tem que resolver o menino que está lá. O menino que não pode pegar essa herança, porque é uma promessa, porque através dessa família, através dessa nação, virá o Salvador. Entende isso agora? Deus está fazendo um projeto muito maior, o investimento de Deus é muito grande. Hoje você ouviu o pastor R falando, toda a Bíblia, tudo aponta para Jesus, aponta para Cristo. Agora, por causa dessa decisão, essa precipitação, Ismael tomando posição, mudaria tudo. Por quê? Via todo um erro. Estava tudo errado. Não foi da maneira que Deus queria que fosse trabalhar. Então teve que acertar essa questão para que depois ele poder tomar posse da bênção. Uma coisa que você aprende aqui, Deus não vai acabar e destruir a tua bênção, porque se ele falou, ele vai abençoar, mas ele vai ter que acertar a tua precipitação. Entendeu isso agora? A tua precipitação, Deus vai ter que, eu vou ter que estender um pouco o tempo do meu investimento nele, porque ele foi precipitado, ela foi precipitada, e agora eu preciso acertar isso para que voltar e cumprir a promessa. E às vezes nós estamos reclamando, Deus, por que está demorando a promessa? Às vezes nós temos que parar e aprender com provérbios. Não tomar decisões precipitadas, porque isso pode nos atrapalhar. Amém? Vamos para um outro ponto aqui, que a gente pode falar também, Moisés, né? Está em Êxodo 1, vamos falar aqui rapidamente, a parte histórica um pouco, e entender o que aconteceu com Moisés. O homem que foi chamado para libertar o povo de Israel, do Egito. Aí você observa isso, você fala a questão do nascimento dele, e fala como ele teve a experiência com Deus, lá na sarça, e Deus o chama. Mas vamos entender um pouco isso? Pai, Deus diz que agora o faraó não tinha mais conhecimento como o anterior faraó tinha desse povo hebreu que estava na sua terra. Então ele começou agora a exigir dele um trabalho maior, um esforço maior para os objetivos das construções e objetivos que ele tinha para a sua terra, o Egito, a qual ele comandava. E a palavra de Deus diz que houve uma situação que esse povo hebreu estava crescendo muito. Mas qual lado? Eram os homens, os meninos ou as meninas que estavam crescendo? Os homens, os meninos estavam tendo muitos meninos. Isso é sinal, né, que haveria aumento dessa nação. E ele observando isso, isso é perigoso. Esse povo vai crescer, esse povo vai se tornar-se grande na nossa terra, daqui a pouco, eles dentro da nossa terra, estão nos trazendo problema. Então ele deu um comando simples no entendimento dele. Ele fala, mata todos os meninos. Nasceu menino, mata essa criança. Não deixa nascer. Falou com as parteiras, tudo combinado. E aí a palavra de Deus diz que assim estava sendo feito. Então, os meninos estavam sendo mortos e as meninas estavam sendo poupadas. Mas só que teve uma mulher de Deus, eu falo uma mulher de Deus, quer dizer, uma mulher temente, porque o povo hebreu, né? Ela estava ali temente, ela disse assim, nasceu o menino dela. Nasceu o menino. Só que ela falou assim, cara, eu não vou deixar. Eu fiquei pensando como Joquebede fez para segurar o choro dessa criança. A Luísa, agora vou falar muito da Luísa, tá, gente? A Luísa, quando ela foi lá fazer o primeiro mamar dela, quando ela saiu do mamar, ela deu um choro alto. Ela falou, mas ela já sabe tudo, até chorar porque saiu do leite, né? Então, imagina, eu falei, olha a altura. Aí eu fiquei pensando, quando estava estudando essa palavra, como Joquebede fez para segurar uma criança 3 meses e ninguém ouvir, porque se ouvisse, eu saber que criança que está aí. Eles não querem saber. Qual criança que está aí? Deixa eu ver.
Qual o sexo dessa criança? Ah, menina, tá tudo bem, deixa gritar, tudo bem. É menino? Mata. Essa era a ordem. E Joquebede, ela estrategicamente, ela segura, ela vai, eu não sei como ela fez, a palavra de Deus diz que ela consegue segurar essa criança por 3 meses. Com muita estratégia, depois não deu mais para segurá-la, essa criança dentro de casa, onde ela conseguiu esconder. Aí ela teve uma ideia. Creio ela sabendo que por tempo a filha do faraó se banhava naquele rio Nilo, eu creio que aí partiu a ideia dela, ela fez. E o rio Nilo tem muitos detalhes na flora e na fauna, né, muito rica, e tem juncos. Então ela pegou esses juncos e fez um cesto, já ciente de que Deus está dando uma estratégia a ela. E ela fez aquele junco, colocou a criança, mas se você for reparar esse texto, esse ensinamento em Êxodo, ele vai dizer, ela não empurra o cesto para o meio do rio, ela deixa nas margens. Ela teve muita estratégia. Ela deixa nas margens e aquela água nas margens, junto com os juncos que tem, ele ficou, eu entendo que aquele cesto ficou preso nos juncos. E agora, a princesa, ela vem se banhar. E ela observa um cesto e um choro. E ela vai até lá, as suas servas vão lá, ela observa que é um menino hebreu, ela achou tão lindo esse menino, e só que Joquebede, com sabedoria, ela falou para sua filha mais velha, Miriam, fala assim, fica à espreita, vê o que está acontecendo, e aí você vai trabalhar com toda a estratégia dentro desse aspecto aqui. Ela ficou ali, quando a princesa pegou, ela chegou e falou, olha, a criança precisava de mamar, eles têm uma mãe de peito, né? De leite, obrigado, né? Eu falei até errado. É assim mesmo, é emoção. A mãe de leite, tem uma mãe de leite e você não quer? Ele falou, quero, entre as hebreias, não falou que era a mãe dele. Falou, tem uma mãe de leite que eu posso encontrar para vocês. Ele falou, faça isso. Aí fez, aí veio a própria mãe de Moisés, ainda foi paga, né? Se você for ver o texto, ela deu de babá para o seu filho, o filho não foi morto, porque agora estava sob o cuidado da princesa, e ainda recebeu por isso. Então Deus estava investindo dessa criança. Sim ou não? Estava investindo. Agora ele cresce e entendendo, ele estudou nas melhores, vamos dizer assim, nas melhores faculdades do Egito na época, aprendeu a ciência, aprendeu tudo, tanto é que ele foi um legislador. E a palavra de Deus diz que agora, ele observando, e a gente quando lê a palavra, ele tem um entendimento de uma chamada. Sabe por quê? Porque quando ele vê algumas pessoas do Egito assim, maltratando um hebreu, ele se condoeu. Se ele não tivesse nada com esse povo, estão lá, estou na minha, estou na boa, não, ele se condoeu. E foi lá e resolveu o problema, só que resolveu o problema com ele foi matar esse egípcio. Pegou areia, empurrou para cá, botou o corpo lá, jogou areia em cima e tudo bem. Mais um dia se passou. No outro dia, agora Moisés, ele vê os próprios hebreus se discutindo. Quando os hebreus estão discutindo, ele fala, rapaz, não discutem entre vocês. Aí um deles fala assim, quem te colocou juiz sobre nós? Vai querer fazer o que você fez com aquele egípcio? Vai querer nos matar? Ele observou que havia feito algo errado. E aqui foi uma precipitação. Aquele momento, ele quis fazer com o seu próprio braço. A gente, às vezes, não observa detalhes na palavra de Deus. A gente diz, não, ele depois saiu. Não, agora Deus tem que ajeitar tudo. Se você perceber bem, agora vai precisar 40 anos para Deus poder preparar Moisés novamente, trabalhar no Moisés do erro dele, na precipitação dele, naquilo que ele não pensou, para que ele possa aí agora chamar e dar resposta o povo. Deus estava trabalhando ele. Aí ele fala assim, não, pastor, eu não vejo assim, porque eu creio, Deus está no controle de tudo, nada perde no controle de Deus. E glória a Deus por isso. Mas às vezes, por a nossa precipitação, nós atrapalhamos. E se você observar, quando ele faz isso, e Faraó toma conhecimento, Faraó quer matá-lo. Então ele não pode mais estar ali. E nesse momento ele tem que fugir. Ele foge, aí você vai ver essa história, eu também convido a você ler, né?
Mas aí ele foge, fica um bom tempo, e agora já mais senhor, já com filho, já casado, e agora ele tem uma experiência com Deus. Sabe por quê? Porque eu falei o seguinte, mesmo quando a gente tem uma ação de precipitação, porque isso traz falhas, traz prejuízo para nós, não quer dizer que Deus não vai cumprir. Vocês estão entendendo comigo? Estão entendendo? Ah, então não tem mais jeito. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você entendeu o que Provérbios está nos falando, que a insensatez atrapalha a vida desse indivíduo, que ele deveria ter entendimento nas coisas, parar para pensar, ainda mais nós servos de Deus que estamos seguindo debaixo de um projeto, debaixo de um sonho, debaixo de uma melhoria. Então a gente precisa tomar cuidado no que nós vamos fazer, para que ele não seja atrapalhado, e aí a gente fala assim, voltou. Será que nas vezes que eu falava aqui, que a minha história, já contei isso aqui, que eu falo assim, eu tive um momento na minha vida, que a minha história estava indo, aí passava, daqui a pouco sentia que voltava. Eu até peguei o exemplo das folhas, para a pessoa entender. Será que não foi erro de uma precipitação? Eu estudando isso, será que naquele momento, eu falo, cara, você errou na mesma coisa? Agora tem que esperar um tempo para preparar, para acertar. Às vezes essa precipitação, porque você falou errado, você estava no abenço de receber uma promoção, você está trabalhando aí, vai ter que comprar coisa, faz um projeto, a tua promoção já está ali, toda a chefia, né? Estava falando, não, olha esse rapaz, olha esse homem, olha essa mulher, olha como ele trabalha, esse funcionário, é bom, na parte da diretoria, já observou você, já fez tudo, mas um dia quente, porque nós estamos falando para nós temos que olhar isso, porque é muito fácil de falar aos outros, mas a gente tem que parar e dizer aonde a gente falha, aonde a gente está errando, para que essa página volte, porque a gente perdeu a oportunidade, porque a gente fala, Senhor, por que aconteceu? Aí Deus diz, não foi eu, e às vezes não foi nem o diabo, foi a sua precipitação. Agora o inimigo aproveita e faz uma cilada nisso. Arma uma situação, porque você, desde parar, na hora que alguém lá no trabalho, não foi nem o chefe, fez graça com você, e você estava com a cabeça quente, a pessoa está com a cabeça quente, aí fala o que não devia falar, e aí ele esburra a pessoa, aí o chefe fala, cara, é violento. Você viu a briga que eles fizeram aí? Não, para ele, vamos procurar outra. E você não percebeu que a tua bênção correu. E aí a gente fala, não, isso não acontece, irmãos, acontece dentro da igreja. E nós, como filhos de Deus, temos que entender isso. E a nossa precipitação está fazendo a gente perder as bênçãos. E aí, Moisés, quando estava orando e pedindo a Deus direcionamento sobre essa palavra, eu falei, Senhor, será que Moisés, se ele não seguisse, tu estava investido nele, deu capacitação, ele era um homem inteligente, estudou nos melhores estudos do Egito, e ali, não sei como Deus ia fazer, você diz, mas como Deus ia fazer? Você viu como Deus fez com Daniel? Eu falei, eu vou te dar um exemplo, não está aqui no texto, mas eu lembrei, você viu como Deus fez com Daniel? Daniel foi seguindo direitinho, ele não se precipitou em nada. Vamos comer tal comida. Ele disse, por favor, ele não falou assim, eu não vou comer. Ele falou assim, ele se precipitou, não vou comer essa comida, eu sou hebreu e não vou comer. Vai comer, vai comer. Pega ele aí, abre a boca, vai comer. Você abusou. Daniel falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, separa aí uns dias isso e deixa eu comer. Ele pediu permissão, deixa eu comer essa comida e você não observa, faz uma observação. Se daqui a alguns dias, se eu estou pior, sou melhor do que esses que estão comendo toda essa iguaria. Aí você me permite comer, continuar comendo assim? Porque a gente, quando estuda essa palavra, pensa que ele comeu só aqueles dias. Não, ele mudou a alimentação dele. Aí ele falou, então tá bom, olha, a gente foi educado, ele não foi precipitado, ele pensou. Aí o cara falava, tá bom, faz isso. Quando passou os dias, ele observou que ele estava mais corado, estava mais forte. Ele falou, pode continuar do teu jeito. E no final disso, o que Deus fez? Deus deu sabedoria a Daniel. A sabedoria, porque Deus tinha um projeto com Daniel. Agora imagina, se ele fosse precipitado, eu tenho que dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina se ele é precipitado, se ele fala na hora errada, se ele briga na hora errada, se ele discute com o amigo, não, vocês não têm que comer, não vão comer, vocês não vão comer, e daqui a pouco o chefe lá do palácio diz, o que está acontecendo aqui? Que briga é essa aí de vocês? Pronto, se precipitou.
Mas ele foi educado, ele pensou, peraí, se eu falar errado, o cara não vai gostar. E aí, ó, Deus está investindo nele e falou certinho. Ele fez a parte dele. E Deus está fazendo a parte que lhe é proposta para Daniel. E aí Daniel foi crescendo. Aí chegou um tempo que Daniel está lá na casa dele. Olha como são as coisas. Aí aconteceu um momento lá, e de um sonho, e Nabucodonosor teve um sonho, se preocupou. E aí fala, chama todos os mágicos, todo mundo, eu quero saber o sonho. Aí isso bateu lá na casa de Daniel, porque ninguém sabia o sonho. Aí Daniel, sabiamente, ele falou, dá um tempo, dá uns diazinhos. Não falou com Nabucodonosor, não falou com quem foi procurá-lo. Eu vou orar, olha quem falou, eu vou orar, ele não se precipitou. Eu sei, eu sou o cara que tem sabedoria, eu já sei o que é. É diabo puro, é diabo. Olha, ele tem que se livrar de tudo que ele está sonhando. Não, ele teve sabedoria, falou, deixa aqui um tempo. E aí ele foi lá, buscou a Deus, e Deus revelou, e ele foi, todos os reinados, Deus foi abençoando ele, porque Deus tinha um projeto com Daniel. Sabe qual era o projeto de Daniel? Ele poder chegar a um tempo, poder trazer as revelações, que hoje nós sabemos que é para o futuro, que já estão daqui a pouco para os nossos dias. Entende isso? Esse era o projeto de Deus. Mas se ele se precipita, ele podia ser morto. Se ele se precipita, ele disse, olha, você roubou, Daniel? Não, não roubei nada, esse pessoal não. Aí, não, mas o pessoal está dizendo, mas o rei falou, não, sei, eu conheço o Daniel, já estou com ele tanto tempo, mas Daniel, eu botei a minha palavra, eu me precipitei. O rei se precipitou. Eu já botei o selo, agora você tem que ir para a cova do leão. Ele falou, fica despreocupado. É como ele fala assim, eu sei em quem eu estou confiando, eu sei. Eu tô ajustado com o meu Deus. E aí ele foi para a cova do leão, e os leões não conseguiram dar uma ferida em Daniel. Por acaso, o Deus que você serve pôde te livrar? Ele disse, olha, meu rei, não foi encontrado em mim culpa alguma. E aí ele saiu dali. A palavra de Deus disse que a coisa foi tão séria que quando Daniel sai, ele joga o que acusou ele nem caiu no chão, os leões já estavam destroçando ele. Entende o investimento que Deus está fazendo em você? Você sente uma chamada, você sente um propósito, você sente que vai ser cantor, você sente que vai ser um poeta na obra de Deus, vai escrever música, você sente que vai pegar a Bíblia está sendo revelada a você, a Bíblia está chegando, e você sente vontade de buscar a Deus, mas acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, alguém não falou com você, você se precipita, todo mundo é a mesma coisa, crente não presta, é tudo a mesma coisa, aí o diabo fala, opa, ajustou, joga ele na cilada. Bota ele na cilada aí. Arma uma arapuca para ele. Porque ele mesmo está se jogando. É só jogar que ele vai. Aí ele se afasta. Aí Deus tem que tratar ele. Tem que dar tempo. O Deus vai trazer ele de volta. Mas o tempo de Deus era para ontem. Eu quero dizer, esse ano Deus já ia começar a obra na tua vida. Então você vigia. Eu tenho que vigiar. Você tem que vigiar. Você que está me ouvindo, vigie. Porque a precipitação traz prejuízos. Você entende com isso? Você pode dizer um amém? Amém. Você precisa entender que a palavra de Deus já nos traz direcionamento. Então Moisés agora, ele crescido, ele precipitou-se, mas Deus trouxe ele e fez a missão que devia fazer. Teve outras coisas que Moisés também se precipitou. Deus falou para ele falar, ele bateu na rocha. Olha só, aí ele fala, não, eu estou tão bem com Deus, eu busco tanto a Deus, aí que você tem que vigiar. Deixa eu falar uma coisa para você, você está buscando muito a Deus? Você tem tempo com Deus? Beleza, vigia mais. Vigia mais. Porque se tinha uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus, era Moisés. Aí Deus diz que ele falava com Deus face a face. Mas um dia ele ouviu o pessoal reclamando, olha como as tensões emocionais faz com a gente. Olha o que a ansiedade faz com a gente. Olha o que o estresse faz com a gente. Ele ficou estressado. Deus falou com ele, faz assim, fala a rocha, e aí ele está estressado, o pessoal falando, perturbando ele pá na rocha. Por que ele bateu na rocha? Porque ele estava estressado, estava tenso. Então quando a gente está tenso, está estressado, a gente tem que parar, estou tenso. Você tem que se conhecer. Está com vontade de quebrar a cara de um.
Meu irmão, estou com vontade de arrebentar esse cara. Aí você fala, estou com vontade, eu não estou com vontade de nada. É assim que você fala, a alma diz, estou com vontade, está com vontade de nada, volta a mão para cá. Bota a mão no bolso e não mostra que está com a mão cerrada, não. Porque a vontade era dar um soco no nariz desse cara, até sangrar. Porque está tenso, o cara te aborreceu. Foi isso, trazendo não nesse nível de ataque à pessoa, mas Moisés ficou tão estressado. Ele ficou com as tensões emocionais tão fortes que ele disse, eu não aguento. Mas sabe onde ele lançou toda a sua raiva, a sua chateação? Na rocha. Ele disse, por causa disso, Moisés, porque você foi precipitado, sabe o que vai acontecer? Vou te falar o que vai acontecer. Você não vai entrar na terra. Eu pensei aqui, deixa eu falar uma coisa. Moisés representa a lei. Josué representa a graça. Isso é um outro estudo. Mas presta atenção, por certo, Moisés não entraria em Canaã. Presta atenção nisso. Como Moisés representa a lei, e a graça, e Canaã é a graça, a lei não pode se estabelecer em cima da graça. Estão aqui comigo? Estou abrindo outro ponto aqui, mas já vou fechá-lo. Então, o que acontece? Por certo, Moisés não entraria em Canaã. E ele saberia de uma outra maneira. Mas sabe, por causa da tua raiva, da tua maneira de agir, ele soube naquele momento, você não vai entrar em Canaã. Então a gente tem que ter cuidado, porque por certo, às vezes a gente perde bênçãos, aí Deus vai cumprir Deus vai cumprir, sim, situações que ele prometeu, mas Deus falou, deu um comando, presta atenção, Deus não prometeu assim, toda vez que você bater na rocha vai ser água, presta atenção agora que eu estou falando. Para esse caso, eu disse assim, Moisés, há um comando para você, faça esse comando. E ele fez da maneira que Deus não mandou. Então, nessa precipitação, a gente tem que ter cuidado. Porque na precipitação de fazer o que Deus não mandou fazer, a gente pode ser prejudicado. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Irmãos, essa noite Deus trouxe uma palavra de ensino para nós. Uma palavra de a gente se despertar. Para que a gente não haja. Às vezes está aqui, a bênção está aqui, a gente está reclamando, mas a bênção já está ali. A gente passou todo esse percurso, todo um percurso de luta, chorando, acreditando e tal, mas aí, hoje eu não estou falando de inimigo agindo, eu estou dizendo de inimigo se aproveitando. Hoje eu não estou falando de batalha espiritual direta, estou falando o inimigo se aproveita, a cilada, ele arma uma cilada. Então, o que ele faz? Você está ali certinho, aí a bênção já está aqui na altura desse piano, na distância desse piano, melhor. Então, está perto, mas você percorreu tudo isso. Você estava a 100 metros de distância do piano, você foi vencendo, 90 metros, falta aqui, está 99 metros, falta 1 metro. Aí, há uma tensão. E o que acontece? Nessa tensão, eu me deixo extravasar na tensão emocional. E eu jogo uma raiva, eu jogo uma chateação, eu faço o que não deveria fazer, eu fui insensato. Ele diz, não seja insensato, tome cuidado com essa insensatez, com essa imprudência, porque isso pode atrapalhar, a bênção está ali, aí eu reclamo, Deus está demorando muito, isso está muito chato, eu não aguento mais. E aí você diz, não acontece isso, irmãos, acontece. E a bênção que ela já está quase tocando, aí, sabe o que é? Não é o céu que te empurra para trás. O inimigo arma uma cilada e quando você vê, você deu 3, 4 passos atrás. Aí Deus tem que trabalhar em você primeiro, tratar você, fazer você pedir perdão, fazer você perdoar. Por isso, às vezes, é difícil perdoar, mas perdoar é bom. Perdoar te libera de pessoas, porque às vezes aquela raiva, aquele acontecimento, eu estou falando nos dias de hoje. Essa palavra de calúnia, essa palavra que você está dentro de você glorificar, se eu estou na luta, mas eu creio, eu estou na luta, estou na prova, mas eu vou chegar lá, isso vai sendo imputado como justiça, com alguém que crê, é só para Abraão? Não, é para você que crê, isso vai sendo imputado, olha, ele está crendo em mim. Hoje o pastor Ed disse, essa ação do Espírito Santo, que é sempre por Jesus, é Jesus que está, não é o Espírito Santo testifica Jesus, ele deixou muito bem explicado isso. Então Jesus está falando, olha como está indo, pai. Olha como está indo, ele está crendo. Falta pouco, olha, ele está tenso, olha como ele está tenso. Você acha que o Espírito Santo sabe que você fica tenso? Você acha que o Espírito Santo sabe que você fica chateado? Se Jesus veio aqui, e ele testifica tudo que Jesus sentiu,
Ele e Jesus são um. Então ele sabe que Jesus é gentil, ele sabe, ele está estressado, ele está chateado, ele está com vontade de falar, mas ele disse falar, não, eu vou dar glória, Senhor, misericórdia, na minha angústia eu clamo ao Senhor, eu peço misericórdia. Então ele desde falar uma palavra, está demorando, eu não sei quando vai acontecer, Senhor, eu não sei, mas eu creio. E aí você, faltava 1 metro, agora ficou 90 centímetros, Senhor, eu continuo crendo, e a bênção está chegando. Mas você está tenso, porque você não está vendo a bênção. Mas você vai crendo aí, não toma atitude de incoerência. Você entendeu isso? Amém? Glória a Deus. Então, se você entendeu isso, eu não preciso fazer todos os pontos que estão aqui. Então, eu observo o seguinte, eu já vou para a conclusão, porque a gente, eu creio, que não é por eu falar muito, eu tenho aprendido isso. Eu tenho pedido a Deus que Ele me dê, apesar de estar estudando, que Ele me dê uma palavra, que Ele me ajude na palavra a fazer cair ao seu coração. E você sai daqui, eu entendi o que Deus falou para mim hoje. Eu entendi que eu não posso ser precipitado. Eu fico estressado, o pastor falou certo. Tem dias que eu tenho vontade de dar um soco mesmo na cara do meu patrão. É verdade, ele falou a verdade, eu tenho mesmo. Mas eu também aprendi, se eu me precipitar, se eu falar alto, se eu gritar, não é nem dar o soco, a vontade está, mas se eu gritar aqui, vai sujar minha ficha. E eu não quero que a minha ficha seja suja, nem Deus quer. Então a gente não vai agindo com precipitação, a gente vai colocando na presença de Deus, a gente expressa isso, amém? Então precisamos pedir a ajuda de Deus. Como você deve agir, a fim de não ser precipitado nas suas ações? Você precisa pedir a ajuda de Deus. Então peça a ajuda do Senhor. Você viu aqui nesses detalhes, todos esses exemplos, debaixo da tensão, Sara não confiou na palavra que Abrão havia falado para ela. Ela tinha que ficar, não, mas Abrão, o meu esposo, disse que eu vou ter filho, não vou agitar. Mas ela agiu precipitadamente. A promessa veio. Moisés, ele, na área de tensão, na área de aborrecimento, porque ele era um homem, que nem a gente. Na hora do aborrecimento, ele faz uma ação que não deveria ser feita. 2 ações que ficaram marcadas na vida dele. Uma atrapalhou um processo de 40 anos. 40 anos que teve que trabalhar na vida dele. É só você estudar 40 anos. Ele sai com 40 anos fugido, é chamado com 80. E vai até 120. Então, eu aprendo isso. Eu preciso agora, para evitar isso, eu preciso buscar a Deus. Então, toda vez que você sentir isso, você sabe que vai ser estressado, vai ficar estressado, você sabe que você vai ficar chateado, você vai se aborrecer, você vai ver injustiça. Você vai ver injustiça. E a tua vontade aí você fala, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou pedir a Tua ajuda para isso. Eu preciso da Tua ajuda. Amém? Expressa essa palavra ao Senhor. Por isso eu peguei o Salmo 121, né? Versículo 1, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Segundo, como devemos agir, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A gente observou aqui que a ajuda do Espírito Santo não está à toa em você, não. Não está à toa em você, não. Até o Senhor não está à toa. Ele diz que está contigo todos os dias. Por quê? Porque Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que a gente vai agir em momentos difíceis, nós vamos agir como humanos. E aí Ele espera que você lembre que Ele é seu amigo e peça ajuda e se envolva seja guiado. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Então, se você é guiado, já no 8,14, e 8 do 5 a 9, eu vou ler aqui só esse texto, do 5 a 9. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, até o 9. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em nós, o que tem que agir, que precisamos pedir ajuda, é do Espírito Santo. A carne vai agir, está dizendo, há um pendor da carne. Mas os filhos, a cultura do reino, ele não é para nós vivermos no pendor
caindo para o lado do nosso pensamento e das nossas ações, mas buscando o Espírito Santo. Então, quando houver isso, o que eu faço? Primeiro eu busco a Deus, mas peço ajuda do Espírito Santo. Eu peço ajuda. O Espírito Santo está aqui, está agindo em mim. E eu posso chamar o nome de Jesus. Nós aprendemos isso. Escuta essa mensagem também hoje da manhã. E aí eu posso entender como o nome de Jesus vai ter poder. E por certo, você vai declarar nesse entendimento hoje, que tudo que se levantar nessa semana, você não vai se precipitar. Você vai vigiar. Você vai dizer, eu não vou dar brecha. Eu sei que alguém que está querendo que eu dê brecha. Mas aí você vai falar assim, mas como, pastor, que eu vou fazer? O senhor não sabe como é o meu temperamento, pastor Pedro. Porque quando eu fico nervoso, eu esqueço tudo. Eu não lembro nem nada. Só Jesus na minha vida. Só eu que sei. Panela não fica no lugar. Eu grito. Eu chuto. Eu nervoso, pastor. Mas Jesus te acalma. Quando a tempestade está muito agitada, diz assim, acalma a tempestade. E Jesus não está no teu barco? Então ele vai falar, entendeu isso? Então ele vai te acalmar, amém? Aplica a palavra de Deus, né? Você precisa aplicar a palavra de Deus. Provérbio 15, 22. Onde não há conselho, frustra-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros ela se estabelece. Amados, a palavra de Deus diz que na comunhão Deus ordena a bênção. Eu tenho até esse texto aqui, é no 133, 1-3, Deus ordena a bênção. Mas como é isso? Bota o 133, que eu já estou indo para a conclusão, nós vamos fechar já a palavra. Salmo 133. Então, fechar aqui. Ó como bom e agradável viverem unidos, irmãos. Vai, até o final. É como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ele diz que há uma comunhão, nessa comunhão, ele compara essa comunhão como óleo, como orvalho, que vai tratando você. E também, essa junção, essa unidade nossa, a gente vai aprendendo a conviver. É nessa hora também com o irmão que a gente aprende as coisas. E a gente também pode pegar conselhos, porque tem pessoas que têm experiência. A sua experiência não vai ficar perdida, não. O que você passou, o que você vivenciou, é para que você possa o quê? Ajudar alguém. Então, eu falo, cara, eu já fui nervoso assim, olha, eu já tomei uma decisão precipitada, você está fazendo, não faz isso não. É a hora que você ajuda, não faz isso não. Na comunhão também, Deus ordena mesmo, a gente pensa que é o glória, é o pateio. Não, meu irmão, não é só isso não. É a hora que eu paro e falo, irmão, passei isso, eu fazia assim, não, eu estou com vontade de fazer assim, vou largar o emprego, eu estou chateado, vai largar o emprego o quê, rapaz? Como você vai se sustentar? Aí você fala, para com isso. Não, vou largar a família, eu não quero saber mais, porque eu não aguento, não vai largar nada. Não vai largar nada, essa esposa é te atura, ela que tinha que te largar. Então, entende isso? Nenhum nem vai largar nem o outro. Porque Deus está nesse negócio aí, rapaz, calma teu coração, deixa Deus te tratar, você está tenso. Porque olha só como a gente age tenso em todas as áreas. É por isso que tem gente que espanca uma criança pequena. Está tenso, está estressado, a criança chorou, cala a boca, e arrebenta a criança, porque vai preso. Tem que ir preso uma pessoa dessa, né? Mas você entende isso? Então, na comunhão, Deus tem a mesma. Estou nervoso, aí você chega, vem cá, irmão. Vem cá, recebe esse conselho aqui. Vamos buscar o Senhor. Vamos orar, o Senhor vai nos ajudar. E a bênção vai chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, no seu emocional. E você não vai ser precipitado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.